Hoje nós vamos falar de castração, né, uma OSH com animal com uma piometra aberta, né, a técnica não muda, a não ser que tenha uma peritonite, né, e aí a gente vai fazer os comentários. Antes da gente começar a rodar o vídeo, gostaria de enfatizar a tricotomia, né, antes de a gente chegar na colocação dos panos de campo, a gente tem que realizar uma tricotomia bem ampla, né, o acesso, determinar o acesso cirúrgico, a via de acesso, né, normalmente a gente usa a mesogástrica, e a gente faz a tricotomia com a região anterior e posterior, ou seja, e mesogástrica e hipogástrica. Então a gente faz a tricotomia das três regiões. E a antisepsia, né? A gente tem várias soluções aí para fazer a antisepsia, né? A gente tem aí a clorexidine, tem o iodopovidona e tem o álcool, né? Então escolhe uma dessas substâncias e faz a antisepsia e a colocação dos panos de campo. O que é importante a gente determinar é que tipo de ferida, qual é a classificação de ferida que a gente está realizando o procedimento. A gente sabe que piometra é uma ferida o quê? Suja, né? Pio é pus, suja é toda ferida que tem secreção purulenta, né? Tem contaminação por pus, e aí isso é importante para a gente determinar qual é o antibiótico que a gente vai fazer preventivo para a profilaxia da infecção cirúrgica, né? A gente vai fazer, normalmente a gente usa uma ceftriaxona, no caso de piometra a gente associa o metronidazol, e essa piometra é uma piometra aberta, né? Que é mais, o prognóstico é melhor para o animal, né? As condições clínicas não são tão piores quanto uma piometra fechada, que às vezes o proprietário demora a chegar à clínica, né? E o animal às vezes chega num estado muito debilitado. No caso, o animal está bem, embora tenha 14 anos, essa cadelinha está ótima, né? Tem uma leucocitose, claro, e porém não tem alterações tão preocupantes do ponto de vista anestésico e cirúrgico. Vocês vão ver que a piometra está até bem pequenininha. E a gente fez isso, antibiótico preventivo, né, 30 minutos antes da cirurgia, e aí a gente vai começar aí o procedimento propriamente dito. Bom, depois de determinar o espaço que a gente vai, a via de acesso, né, a gente usa logo a cicatriz umbilical como ponto de referência, e aí colocação das pinças bacais para fixar o pano de campo, né. Observe que o pano de campo ele tem que ser bem extenso, né, ele tem que cobrir toda a superfície do animal, que fica em contato entre o cirurgião e o animal, entre material cirúrgico e o animal, e entre o auxiliar e o animal. Então não pode haver espaço para evitar o quê? Contaminação, tá? Então essa é a maneira correta de colocar os panos de campo. Determinou a via de acesso, né? A gente usa preferencialmente a mesogástrica, e a gente trabalha sempre com bisturi elétrico, né, para minimizar sangramento, e o sangramento não é só importante para a perda volêmica, que é pequena, porém é para evitar a formação de seroma, né? Normalmente a gente faz o primeiro corte com bisturi elétrico, ou bisturi frio, né? Porque a gente às vezes tenta fazer a sutura intradérmica, e o que com o bisturi elétrico fica um pouco prejudicado, porque ele realmente destrói um pouco mais o tecido e acaba dificultando aí uma sutura intradérmica. Bom, a gente tenta fazer uma incisão menor possível, tá? É importante a gente fazer uma ultrassonografia para a gente determinar o tamanho desse útero, né? As piometras fechadas, elas têm um útero bem maior do que a piometra aberta, né? Então eu consigo quase que fazer uma incisão do tamanho para fazer uma castração. Então abrimos pele, impulsionando subcutâneo até identificar a linha alba. Após identificar a linha alba, a gente vai fazer a incisão aí mediana, né? Na linha alba. A gente pega a linha alba no meio, deixa a linha alba no meio, né? Suspende para não causar nenhuma lesão em órgãos abaixo, né? E aí a gente faz a incisãozinha, sempre suspendendo o peritônio para não causar nenhuma lesão nas vísceras abaixo do peritônio.
usando as alhas, né? As pinças de alhas. Mesmo sendo uma piometra, a gente usa um ganchinho, né, para minimizar a abertura e a gente pescar o útero para fazer todo o procedimento fora da cavidade. Após a gente identificar o útero e o ovário, a gente já vai tirando as pinças de alhas, porque não tem mais sentido ficar suspendendo o peritônio, até dificulta, né? Agora a gente tem que fazer o contrário, tem que abaixar o peritônio. Né? Já identificou o ovário, né? Tá ali. A gente vai preparar os fios para fazer a ligadura do ovário, a ligadura da artéria via ovariana, ligamento suspensório. Eu não gosto de fazer a ruptura do ligamento suspensório, né? O do Eduardo, o anestesista, vai falar sobre isso, que causa um estímulo muito grande e principalmente se a gente perdeu a artéria uterina e a artéria ovariana, a artéria via ovariana, se eu tenho ele preso no ligamento, é só procurar no polo caudal do rim que a gente acha. Uma vez que a gente rompe esse ligamento, e aí fica solto na cavidade abdominal, se a gente perder, a gente tem mais dificuldade de encontrar. A técnica das 3 pinças, quando a gente faz uma incisão tão pequena assim, a gente realmente fica com uma certa dificuldade de usar a técnica das 3 pinças, mas percebam que eu estou ali com o dedo segurando o ovário, delimitando o ovário, né, para não deixar aí nenhum resquício de ovário na retirada do ovário. Então ele delimita, ela tem que fazer a ligadura abaixo, né? O auxiliar tem que fazer a ligadura abaixo do meu dedo, delimitando ali as estruturas. Você abaixa o máximo possível para sobrar um espaço para você cortar. A gente faz uma ligadura dupla, né? A gente faz aquela barriguinha para não correr o ponto, né? Então a gente faz 2 ligaduras, a gente passa de novo, ela dá uma volta para poder formar uma barriguinha. Está identificando o ovário, está sentindo que o ovário está todo ali, né? Para não deixar nenhum pedaço de ovário aí, causando a síndrome do ovário remanescente, né? Que é iatrogênica.
A gente não pode cortar muito próximo do ponto, né? Senão a gente acaba soltando o ponto. É importante fazer essa posição do bisturi, né? A gente cortar ao contrário do útero, né? Porque se a gente puxa contra cortar no sentido do útero, acaba lesionando aí o útero. Prendi com uma pinça para não escapulir, para a gente soltar devagarzinho e ver se está sangrando. Ó, identificando se o ovário está ali, vou abrir a bolsa ovariana e aí tendo certeza de que não ficou nenhum pedaço de ovário. Isso pode acontecer principalmente com quem faz essas cirurgias com essa técnica do gancho, né? Que são cirurgias com incisões muito pequenininhas. Então a gente tem que certificar realmente que está saindo todo o ovário. Após isso a gente liga o ligamento lateral do útero, né? Tem muita gente que não liga, mas a gente tem o hábito de ligar porque tem vascularização, né? E aí para minimizar qualquer tipo de sangramento que possa ter aí no pós-operatório ou até no transoperatório. Vocês percebam que o pano de campo é branco, né? A gente tenta minimizar o maior possível a perda de sangue, né? Então tá tudo branquinho ainda. Então a gente liga tudo que tem parte vascularizada para evitar o sangramento. Então vamos ligar o ligamento lateral. O bisturi em si elétrico, cauterizando, poderia atuar nessa cauterização, mas a gente prefere ligar porque tem tecido, tem bastante tecido, né? Quando ela apertar é importante abrir a pinça, né? Senão o nó fica frouxo. Ó. Eu abro a pinça um pouquinho quando ela aperta o nó, que é para o nó ficar bem apertadinho. Identificou o útero ovário lado esquerdo, a gente sempre começa pelo lado direito. Agora a gente vai fazer a ligadura aí. Uma ligadura do lado esquerdo é o cirurgião que faz e do lado direito é o assistente, porque a visualização fica melhor para ele, né? Então a gente respeita aí essa regra. Bota o dedinho para abaixar bem, né? Abaixar bem lá para a gente fazer o nó e ele ficar bem abaixo do ovário e não deixar nenhum pedacinho de ovário. Percebam que os panos continuam todos branquinhos, né? Porque essa é a vantagem de operar com bisturi elétrico. O sangramento é mínimo, né? Costumo dizer que sangra menos do que coletar o sangue para fazer o exame pré-operatório. E é uma realidade, né? Então, não que o sangramento de uma castração seria tão significativo, mas o sangue também é meio de cultura, aumenta o risco de ter infecção, aumenta o risco de ter seroma, então a gente faz realmente o uso do bisturi elétrico para evitar a formação de seroma, a formação de qualquer sangramento, para evitar o risco de contaminação.
Sempre no sentido ao contrário do útero, né? Porque se a gente fizer isso, escapulir vai pegar o útero. Vocês percebem que parece até um útero normal, né? Mas essa cadelinha está realmente com piometra aberta, né? Ela já estava fazendo antibiótico antes, né? Assim que fechou o diagnóstico, ela já começou a entrar no antibiótico. Isso reduz bastante aí o volume de secreção do útero. Eu boto o gancho aí no peritônio, né, para baixar, para fazer a ligadura lá próximo ao a bifurcação do útero. Não gosto de fazer muito abaixo, lá muito próximo da cervix, para evitar que fique muito próximo ao trígono vesical, se der alguma complicação. A gente faz 3 barriguinhas, né? Dá 3 voltas no útero. Eu sou um pouco medroso, então preventivo para evitar que realmente tenha. E esses 2 últimos voltinhas a gente faz, aperta mais. A primeira é só para manter o nó ali, para não correr o risco de romper, né, o útero. A gente sempre bota uma compressa embaixo para fazer o corte, para não lesionar nenhuma estrutura abaixo, tá? Então a gente sempre bota uma compressazinha. Depois de ter feito a incisão, o que a gente faz? Tem que botar a pinça ali para não haver não correr sangramento. Eu queimo o útero, né? Que a parede interna do útero está em contato com o pus. Então a gente queima para evitar aí contaminação, né? E aí a gente também, quando o útero tem bastante gordura, a gente não aumentaliza. Mas quando não tem, a gente tem que aumentarizar, né? Não tenho o hábito de transfixar o útero nem o ligamento ovariano. O objetivo de colocar as alhas ali realmente é para suspender de novo, para que na passagem do fio para o fechamento do peritônio não pegue nenhuma víscera interna aí, correndo o risco de causar uma lesão. Então a gente suspende, né, e faz a sutura. Eu sempre faço sutura contínua.
O último ponto a gente usa uma parada americana, que a gente chama, e eu continuo fazendo aí a sutura subcutânea, voltando com o subcutâneo, né? Essa cadela a gente não vai fazer a sutura intradérmica, porque é uma cadela de uma protetora, a pessoa tem 60 animais, e quando a gente faz uma sutura intradérmica, requer um pouco mais de cuidados, né, para evitar uma ruptura aí dos pontos. O fio ficou muito pequeno, de repente a gente vai até fazer uma intradérmica, que aquele fio que eu peguei ali provavelmente é um monocril. E a gente usa normalmente o monocril aí para fazer a intradérmica, né? Vamos ver. Fechamos o subcutâneo, a gente faz 2 camadas, vai e volta, né? Se fizer intradérmico. Se não fizer intradérmico, você pode ir numa camada e fechar a pele logo em seguida.